Olá, querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo é direcionado a esse ano de 2025. Eu imprimi aqui um mapa desse ano. Eu faço essa impressão desse mapa através do ponto zero, que fica em São Tomé e Príncipe, tá? Eu pego essa localidade, onde eu acredito que é o ponto zero do mundo e é o mapa que vai ser desenhado para todos nós, ok? Bom, então esse vídeo é direcionado ao ano de 2025, as tendências para esse ano. O mapa que a gente fechou, abriu o ano, na verdade, dia 1 de janeiro de 2025. Eu estava observando, vai ser um ano de grandes desafios, tá? Eu tenho a impressão de que é um ano ainda que Saturno continua aí, tá? E isso é uma percepção que eu tive desde novembro, e agora parece que está reforçando mais com esse mapa, tá? Vamos lá. Então é o seguinte, vamos começar aí pelo Sol, o Sol em Capricórnio. Esse Sol, ele traz um senso, né, de responsabilidade muito grande para a gente. No início do ano, eu acredito pelo Sol estar com esse aspecto de oposição ao meio do céu em Câncer, fez com que todos nós estivéssemos um pouco mais tensos em relação a gastos, a importância da estruturação do lar, do trabalho. Eu acredito que tudo isso levou a gente a ter um final de ano um pouco mais restrito. A energia de Capricórnio é uma energia que eu falo bastante nos últimos tempos, porque é a construção social, né? O conservadorismo, a tradição. Então, esse Sol, ele entrou na casa 3, segundo o meu mapa, tá? Então, o que acontece? Um Sol na casa 3 ilumina muito o mental da gente, né? A gente consegue ver as coisas com clareza. Essa é uma percepção minha, tá? Que eu tive de uns tempos para cá, que depois da pandemia, muitos de nós deixamos de fazer coisas que eram obrigações. Então, o Natal, essas datas festivas, né, principalmente de fundo religioso, tem perdido muita força devido a esse clareamento mental que a gente teve, e a gente começou a refletir mais sobre as nossas atitudes, nossas ações. Então, a questão de não comemorar essas datas comerciais, elas partem da reflexão, né? A igreja, né, já se pronunciou nesses últimos meses sobre o Natal, né? Muitos padres falaram nas celebrações que o Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, e que é uma data simbólica que foi decidida nos concílios e tal, que a gente já sabe quem estudou teologia. Então, a construção dessas datas, elas acabam perdendo esse lado mais místico, né, que a gente tinha, ou religioso ou espiritual, que seja. Então, as pessoas começam a refletir mais depois da pandemia com muita coisa, e agora no final desse ano, o posicionamento da igreja, então muita coisa está mudando. Mas esse Sol na casa 3, ele mostra... A casa 3, ela está ligada a irmãos, parentes, a primeira infância, o que você aprendeu ali nessa primeira infância. Então, essa frequência faz com que
Aonde o Sol ele entra, né? Se o Sol entrou, vem aqui, Nina. Se o Sol entrou na casa 3, que é uma casa de reflexão, é uma casa ligada à mente inferior, que eu falo que é aquela inteligência que a gente aprende copiando, tá? Entrou o Sol ali, faz com que a gente tenha essa clareza mental que a gente não tinha. E ainda mais em Capricórnio, a gente começa a ter noção das responsabilidades. Então, eu acredito que esse Sol trouxe, né, principalmente caindo na casa 3, essa consciência que ocorreu nesse final de ano e início de ano, onde a gente não teve essa vontade de extravasar, né? A gente começou a ressignificar as tradições. Para, Nina. Ressignificar as tradições. Então, é um Sol que ficou em oposição ao meio de céu, né, em Câncer, trazendo aí uma consciência maior do sentimento em relação à família, ao passado também, a gente tendo uma reflexão muito grande sobre o passado, sobre a mãe, sobre quem somos na sociedade. Então, bastante profunda essa energia de Capricórnio, né? Mas o que me chamou a atenção foi a Lua, né? A gente virou com a Lua e na casa 4, ela em domicílio. Então, também reforça essa questão da maioria de nós procuramos aí estar num lugar que a gente se sentisse seguro. Aí vai de cada pessoa, né? Vai de cada pessoa. A questão do sentimento de estabilidade, tá? Mas a gente procurou, cada um na sua casa, cada um na sua vida, buscar onde a gente se sentia mais confortável. Então, a Lua, ela fala isso, né? Aqui também uma Lua em Capricórnio traz a gente tendo uma preocupação muito grande com a questão da estabilidade do trabalho, tá? Então, a gente já inicia um ano com muitas preocupações e responsabilidades, porque o nosso Yin e Yang em Capricórnio. Então, fala da estrutura que você construiu da sua casa, da sua família, do seu trabalho, né? E isso pegando na parte intelectual e emocional, tá? Então, isso a gente vai viver o ano inteiro. Então, esse mapa que eu gerei, ele está falando o que o nosso céu, o que a gente captou ali, que a gente vai levar para o ano inteiro. Então, uma coisa eu posso garantir para vocês, é um ano de muita responsabilidade. É um ano que a gente vai ter que realmente pisar os dois pés no chão para que a gente consiga ter um bom resultado. Então, fala muito de responsabilidade, tá? A gente tem a Lua, como eu disse, deu uma certa preocupada no meu olhar, porque ela tá quadrada o ascendente, né? Então, assim, é uma Lua que ela vai ter que ter uma certa... A gente vai ter que ter emocionalmente, porque a Lua fala da emoção, né? E ela caiu na casa 4. A gente vai ter que ter um certo controle, porque o nosso ascendente foi em Libra. A gente vai ter que ter um certo controle, porque vai ser exigido de nós uma postura muito de discernimento e verdade e de uma certa habilidade de corrigir as coisas, tá? No lado de discernimento, o que é certo, o que não é, o que é virtude, não é. É como se fosse uma energia de correção que vai acontecer entre a Lua e o nosso ascendente, tá? Então, eu acredito, assim, que vai ter um desafio, porque a gente tem um condicionamento ligado ao passado, de como a gente sente, de como a gente se comporta,
e o que é necessário ser feito durante esse próximo ciclo, a nível de persona, de como você é na sua persona, como você é no seu físico, no seu profissional, tá? Você tendo essa necessidade de ter uma energia mais rígida, mais corretiva, racional, equilibrada, justa, né? O passado aqui com essa lua em Capricórnio fala de um passado complicado, sabe? Um passado complicado em relação à manipulação, né? A doença, a controle, a rigidez, né? E tudo na força, tudo na força. Então, se a gente pensar, essa lua na casa 4, ligada ao passado, ela traz uma... É como se ela trouxesse algumas questões muito pesadas ligadas à família, ligadas à mãe, ao emocional, que a gente vai corrigir nesse ano, tá? Então, esse ascendente, ele vai pedir para a gente uma certa diplomacia e uma sofisticação que essa lua não tinha. Tá? Então, vai ser um pouco complicado, porque muitas vezes a gente vai querer agir com o emocional como a gente agia, né? Só que agora vai ser muito difícil a gente fazer isso, porque está sendo pedido uma sofisticação, uma reflexão. E justamente porque o Sol ele está iluminando tudo que ele não iluminava. Né? A gente não vai fazer isso porque alguém está obrigando, mas que a gente vai ter a consciência, o discernimento de que aquele comportamento ele não é adequado, tá? Adequado. Então, vai ser um ano muito desafiador nessa questão emocional nossa, que tem um condicionamento ancestral tóxico, a gente pode dizer assim, nocivo, né? Onde a gente acaba tendo comportamentos ali que não são bacanas, não são legais. E a gente vai ser obrigado a corrigir isso, tá? Tem uma certa cobrança da gente ter uma postura mais diplomática, sabe? Você agir de acordo com o que pede o script ali, o que pede a etiqueta, e não o que você sente, ok? Não o que talvez você manipularia porque é da família de fulano de tal. Eu sinto que vai entrar uma energia muito de justiça, tá? De justiça mesmo. Essa energia que eu sinto, porque eu falo tudo de energia, de frequência, né? Vocês já entendem. Faz com que a gente tenha momentos de grande expurgação, tá? Uma coisa interessante que eu vou falar sobre as questões das doenças coletivas, que vai acontecer muito daqui para frente. A gente tem Plutão em Aquário. E no meu mapa aqui, esse Plutão ele está na casa 4, né? E a casa da casa física, interna, passado, família. Aqui mostra que esse Plutão ele está a 1 grau de Aquário, a gente abre o ano. Então, fala que tem um pico, uma possibilidade de pico de doenças do coletivo. Então, muitas pessoas que estarão aglomeradas, podendo aí se contaminar, alguma coisa assim, tá? Um grupo de pessoas, sempre. Uma, porque a Lua também está ali. E a Lua fala da população. Fala também a Lua em Capricórnio, uma Lua doente.
tá? Então, assim, quem foi intuído a não sair de casa, né? E aqui a casa 4 é uma casa de água. Então, quem foi intuído a ficar em casa, ficar em terra e não ir para perto do mar, não ir para lugares que tem um grande público e água perto, se safou aí de pegar aí alguma virose ou epidemia, tá bom? Vocês não ligam porque eu tô falando super mal nos últimos dias, é que eu tô tendo outra descarga de conhecimento, é assim que funciona comigo. Daí depois a minha língua desenrola e vamos que vamos, tá? Vocês já sabem disso. Bom, então é importante a gente saber que essa lua e esse sol em Capricórnio, ele traz, né, traz doença, traz questões pesadas ligadas à sexualidade. Coloca os 7 pecados aí, né, e a gente já sabe. Então a gente já abre esse ano com essas questões, com essa tensão, né? E deixando claro que a gente vai ter um nível de raciocínio muito alto, além do normal, tá? Do normal que a gente estava acostumado, certo? Aqui é muito importante, acabei de falar que é um ano, na verdade não é nenhum ano, viu, gente? Esse Plutão em Capricórnio, em Aquário, que vai ficar nos próximos 2000, lá vai cacetada de anos, vai ter muitas doenças ligadas a grupos, né? E uma coisa que a gente precisa saber, tudo que eu falo tem um fundo. Quem está me acompanhando há muito tempo, principalmente consulentes semanais, sabe que quando você entra na minha frequência, tudo começa a fazer sentido. Quem está fora da minha frequência não entende nada do que eu falo. Mas, para quem está na minha frequência, uma coisa eu garanto para vocês, tudo que eu falo não é à toa, tá? Algumas pessoas podem achar que é fútil, vazio, mas não é. Quando eu comecei a falar de sexo no último vídeo, vocês podem olhar que no início do vídeo eu estava falando coisa com coisa, que eu não estava nem eu conseguindo me entender. Porque eles falam assim, senta e fala, né? E daí, do meio para o fim, vocês começam a observar que eu começo a falar mais leve, mais fluido, tá? Isso é assim que eu canalizo as coisas. E eu sou o tipo de médium que eu venho e falo. Eu não vou anotar para ficar bonitinho para vocês. Eu venho e falo, né? Por isso que eles trabalham tanto comigo. Porque eu não fico questionando, ai, mas eu falei isso errado, ai, mas... Não, eu dou a mensagem, quem entendeu ou não entendeu, eu estou falando. Então, eu sou uma pessoa muito usada pelo espiritual. Então, quando eu falei do sexo, tem um motivo. A gente cai com o Sol, a Lua em Capricórnio e Plutão do ladinho da Lua. Isso aí é doença sexualmente transmissível, tá? Então, assim, e tem gente aqui, ó, dentro da própria família, de casa, tá? Pegando doença. Então, assim, pode passar a contaminação para pessoas da família. Tem muita coisa que já está anunciando no cinema há anos. Quando eu falo sempre sobre esse filme, porque é um filme do Sylvester Stallone e da Sandra Bullock, que é o Demolidor, que passava, né, numa época que é o futuro, e eles não faziam mais sexo como a gente faz ainda hoje. Era tudo por telepatia, e ela explica, né, coloca o capacete, porque isso evitou, né, evitaria doenças de contaminação. E ela conta que nesse filme que houve uma epidemia, parece de doença DST, e acabou chegando nessa conclusão, né, que teria que parar com o sexo corporal. Então, para quem quiser, assista o filme. Esses filmes, esses diretores, né, quem faz os filmes, os autores, eles já têm uma conexão além com o espiritual. É que a gente não vê assim, né? Mas eles já têm.
Então, essa questão de mais lá na frente ficar cada vez mais difícil você se relacionar fisicamente com as pessoas, já está visto isso, tá? Porque é assim que tá caminhando as coisas, ok? E uma coisa que eu vou dividir com vocês, como que funciona o meu espiritual? Toda vez que eu estou fazendo uma coisa, eu já observei que é como se eu tivesse 2, 3 passos à frente do que vai acontecer. Então, eu vi uma pessoa escrevendo nos comentários, cuidado com a falta de equilíbrio, do celibato. Essa resposta é para ele. Ele não tem que ficar preocupado com ninguém que está no celibato, porque cada pessoa é orientado pelo seu guia. Então, esse negócio de falar sai, entra de celibato, é cada um que tem que decidir. Esse canal e todos os meus canais que eu vou ter, qualquer lugar que vocês virem alguma coisa minha, vocês podem ter certeza que eu não estou pedindo para ninguém fazer nada, mas sim você desenvolver o seu autoconhecimento, o que é importante para você, tá? O que é importante. Então, a questão do celibato na minha vida, eu nunca tive dificuldade. Nunca tive dificuldade, nunca me fez falta isso, né? Quando eu tô com a minha vida sexual ativa, eu tô. Quando não tô, não tô. Para mim é muito claro isso, né? Tem dia que eu quero comer tal coisa e tem dia que eu não quero. Você tem que saber o que é melhor para você e não o outro falar, isso não tá bom para você. Então, o autoconhecimento é para isso, para você saber as suas particularidades, ok? Então, se você tiver que ficar no celibato 30, 40 anos, não é o fulano, o ciclano que vai decidir por você. E se você tem uma alma de alguém que veio para ficar, se dedicar ao espiritual, sem sexo? Você é louco? Não, você decidiu. Entende? É louco quem para de comer açúcar? Quem para de comer carne? Então é uma decisão. A gente não está aqui, o fulano está errado, está certo. Não. Está aqui para a gente desenvolver a nossa individualidade e os impostos, né, as regras a nível social, a gente segue por uma boa convivência. Agora, o que eu faço com a minha vida, não ferindo você, tá tudo certo, ok? Então, é importante a gente saber que daqui para frente muitas coisas vão acontecer e a gente precisa confiar nessa voz interna. Eu nunca questionei, entende? Eu nunca questionei o espiritual e eu sinto muita falta de pessoas assim dentro do espiritual, que não querem controlar. E eu realmente sou uma pessoa que o espiritual usa, porque eu não fico questionando, eu não quero fazer isso, eu não vou lá e não faço. Mas você... Não faço. Tá? E depois eles me mostram o que foi o melhor para mim. Ok? Então, aqui colocar doença sexualmente transmissível vai alastrar. Vai alastrar. Esses dias eu atendi uma moça, eu estou dividindo com vocês para vocês entenderem. Eu atendi uma moça e veio assim, mas muito forte para mim falar para ela, para de sair com qualquer pessoa, porque você vai pegar uma doença. Mas nunca tinha acontecido isso, nunca mesmo. E eu fiquei até espantada, porque tantas meninas... Tem menina que manda 5 nomes de cara que tá saindo. E eu nunca falei isso, nunca passou assim, nem na minha cabeça falar. Sabe assim? E quando ela falou, não estava nem na consulta, eles falaram, fala para ela. Fala para ela. E eu falei. Semana retrasada, uma consulente antiga também entrou em contato, eu comecei a me sentir mal. Falei para ela, você tá com os exames em dia? Ela, não, tá tudo certo, tudo certo. Quando foi à noite, ela passou mal, foi pro médico, ela estava com infecção de urina. E eles mostravam para mim na região assim da parte da barriga, sabe? Mas eu não soube ver direito onde era.
E daí depois ela entrou em contato, falando que realmente ela não estava bem. E ela nem sabia. Outra pessoa também que essa semana eu falava uma coisa, a pessoa entendia a outra. Eu falei, mas o que está acontecendo, né? E isso é muito, acontece comigo, vocês sabem. E daí a pessoa falou assim, não, tá tudo certo, eu só tô trabalhando muito. Eu falei, porque eu falava uma coisa, a pessoa entendia outra, mas é aquilo, né? Ai, não vou ficar atrás disso. Aí ela me mandou mensagem depois, falou que foi no médico, teve... eu não sei se ela passou mal, não sei o que foi. Eu sei que ela foi no médico e ela estava com o ouvido infeccionado. E ela não estava escutando. Então, gente, tudo isso é para confirmar que é isso, eu estou no caminho certo, acredito quem quiser e boa. Então, a questão aqui é que eles estão falando muito. Eu vivo essa vida de isolamento exatamente para isso, para ajudar as pessoas. E eu sei, sabe, o dia que eu quiser ir fazer alguma coisa, eu vou lá e faço. Mas eu não tô, nesse momento, não tô afim. Então, muito importante, esse Plutão na casa 4, gente, é doença sexualmente transmissível que pode ter contaminação a nível familiar, na casa 4, tá? Então, observar isso, pensar bem o povo aí, tá bom? E qualquer outro tipo de doença que fica a nível coletivo, tá? Fica a nível coletivo. Se for passear, sair, fica o quanto mais longe de multidão, né? Saia, mas se tem 300 mil pessoas num cubículo, não vá, sabe? Porque vai ter muita epidemia, muita. Tá? Muita coisa assim que vai se alastrar. E aqui tá falando muito da água. Água. Tá bom? É isso. Eles estão falando para quem tem condição de purificação através do carvão, alguma coisa assim, eu não entendo, tá bom? É isso. Vamos lá. Mercúrio. O que é Mercúrio? Fala e a mente, o movimento na matéria escrita, comunicação no geral. O Mercúrio, ele está na casa 3, excelente. Para quem pensa devagar, tem dificuldade de aprender, é o ano, viu? Entre em todos os cursos, todos os cursos você entra, que você vai aprender. A mente vai estar muito limpa, tá? Vai estar muito limpa. Apesar da gente ter Mercúrio em oposição a Júpiter, Saturno, é assim, se você se esforçar, você vai ter um resultado bom, tá? Então, Mercúrio em Sagitário traz, assim, uma energia excelente para idiomas, novos idiomas, viagens de longa duração para encontrar parentes, para voltar para a terra natal, tá? Pode trazer uma aceleração mental? Pode trazer. Mas se vocês estiverem aí com a lição de casa certinho, introspecção, meditação, boa alimentação, que os guias de vocês estão orientando, aqui as coisas vai funcionar legalzinho, tá? Apesar da aceleração, vocês vão ter como controlar essa mente, ok? Bom, a Vênus vem em Aquário, na casa 5. Vênus em Aquário, gente, Vênus é o trabalho, é o amor no sentido assim da colheita que o trabalho traz, né? O amor, ela fala do bem-estar, né? Ela fala do gozo em si. A Vênus em Aquário, ela tá bem aspectada. Se eu falar para vocês que ela tá, eu tô mentindo, né? Porque a Vênus ela não tá, mas como que a gente vai se comportar com essa Vênus em Aquário? A gente tende a olhar mais para o coletivo, né? A gente tem um olhar mais racional,
né? Pensar mais no grupo. É uma Vênus que ela vai ter que compartilhar mais, né? E essa Vênus, ela tá na casa 5. Então, a casa 5 é a casa de Leão, né? É uma casa que fala dos lazeres e prazeres. Então, é uma Vênus que, de certa maneira, ela vai estar ali querendo estar próxima a grupos, né? Ela vai querer, de certa maneira, aqui estar dentro dessa diversidade, tá? Ela vai ter que compartilhar. É uma Vênus que vai estar ligada aos amigos, à família, tá? Momentos de lazer assim com pessoas ali que já tá acostumado. Outra coisa, a Vênus em Aquário, ela vai trazer uma questão de você se questionar para quem você oferece o seu tempo, o seu amor, sua dedicação, tá? Essa Vênus não vai estar conversando bem com Urano. Urano é um planeta geracional, né, que fala da atualização, a minha energia uraniana, da tecnologia. Como essa Vênus está em Aquário e esse Urano em Touro, Touro é o conservadorismo no sentido cultural, os tabus, né? Tem a ver com os compromissos, as autoridades. Então, se a gente pensar, esse Urano, quando ele entrou em Touro, ele trouxe uma ruptura de antigas estruturas, né? Teve que haver uma atualização do sistema. O sistema teve que entrar na atualização, saiu do arquivo e foi para o digital, tá? Como essa Vênus, ela não está conversando bem com Urano, Urano está tentando trazer algum tipo de atualização ali, e essa Vênus, ela está um pouco resistente, eu acredito, tá? Ela traz uma certa resistência, porque tem coisas ligadas à infância, porque a casa 5 é uma casa que fala como você foi quando criança, né? Como que você era ali, né? Como você era a sua questão criativa, fala um pouquinho disso. Então, eu acredito que tem alguns padrões que a nossa Vênus, em relação ao coletivo, carrega, né? Que esse Urano ele vai tentar, de certa maneira, trazer uma atualização, mas para isso você vai ter que, talvez, tirar do pedestal algumas autoridades ou algumas máximas que você usava, até mesmo para criar filhos, para os seus lazeres, prazeres. Então, vai ter um desafio aí da gente, né, todos nós, de se sentir bem dentro do coletivo, desse compartilhar, romper nessas crenças antigas. É uma Vênus que vai ter que se adaptar à diversidade, né? Vamos colocar androgenia aqui. É como se a gente estivesse conversando com a androgenia e aqui com o conservadorismo, né? Porque a energia do Papa, Touro ali. E essa energia de Urano, o social forçando, ali a gente tem que pensar mais no coletivo. Vai ser um ano assim de grandes mudanças, tá? Então essa Vênus ela vai estar mais solta. Marte vai estar em Leão. Marte em Leão Marte é um planeta de movimento, de aceleração. Onde ele passa, ele é um gatilho. Então, ele vai estar na casa 10. A casa 10 é a casa do profissional e é a casa ali que a gente coloca o sentido da sua vida, de certa maneira, né? Então, o que a gente tem ali na casa 10? A gente tem ela abrindo em Câncer.
Então tem toda uma questão aqui, só um minuto. Bom, gente, voltei aqui. Vamos lá falar mais um pouco. Eu tive que pausar aqui. Bom, a gente parou em Marte. Eu tô emocionada porque essa lua em Capricórnio e a lua, o sol em Capricórnio, faz com que a gente materialize as coisas, né? Capricórnio junta com Peixes e cria tudo que tem na matéria. Eu já falei para vocês que minha Vênus é em Peixes, então eu sou mega espiritualizada. Então, a nível mental, eu vejo muita coisa e eu tô com um projeto com meu filho de inteligência artificial e ele fez um protótipo, um negócio assim, e me enviou e eu acabei me emocionando muito porque ele conseguiu criar o que eu estava imaginando. E vai ser muito legal porque vai ser pelo TikTok. Eu vou usar aquela rede para criar o que tem na minha mente. E é muito bom quando você consegue materializar. E Capricórnio tem muito isso, né? Capricórnio, Peixes pensa, imagina, sonha, e Capricórnio materializa. A Vênus vai entrar em Peixes daqui uns dias, ou amanhã, eu acho que é amanhã, enfim. E vai ser muito bom, porque vai estar aspectando o meu trabalho, e é isso, eu estou muito feliz, né? Eu me emocionei bastante com o vídeo, porque eu vou trabalhar com a minha parte espiritual do ocultismo e vou trabalhar com todo o conhecimento que eu amo da humanidade, Idade Média, Egito, tudo que é fora do planeta, e ele vai construir isso para mim, né? E ele tem essa energia, então tá ótimo. Estou muito feliz, vocês vão gostar. Vão gostar, vocês me sigam lá. Eu vou deixar aqui o TikTok e vai ser bastante bacana. Eu acredito que daqui uns 15 dias ou menos a gente já criou algum tipo de história, tá? Vai ser algo narrando uma história, algum insight que eu tenho. Vai ser legal, vai ser legal. Bom, vamos lá. Então a gente tem aqui Marte em Leão, e Marte é um planeta que ele é um gatilho. Então onde ele para, ele movimenta. Então Marte ele está na casa 10, que é a casa do profissional, sentido de vida. O que acontece? Essa casa está abrindo em Câncer, então tem a ver com a família. Tem a ver com o seu passado, tem a ver com as suas emoções, com a sua colocação também na família. E Leão é um signo que fala muito de como que é a sua individualidade, né? Fala dos lazeres e prazeres, que eu sempre falo, fala da criança. Leão tá ligado à sua criatividade. Então, isso que aconteceu agora, que eu narrei para vocês, é exatamente Marte em Leão. É um gatilho ali e a criação acontece, né? Então, a gente vai estar muito criativo, todos nós, na parte do trabalho, criando bastante, excelente, porque que nem essa emoção que eu senti de ver algo que eu sonho, criado, materializado, ali no filme que ele me mostrou, assim, extraordinário, né? Você vê algo que você criou ali sendo rodado, né? É um filme. Então é maravilhoso. Marte em Leão traz isso. Traz também questões ligadas ao trabalho, como eu já falei, mas traz também a oportunidade de vocês se conectarem com vários tipos de pessoas que vão mexer bastante com a sua criatividade, sua autoestima. Vocês vão ter vários estímulos ligados a como sentir prazer,
tá? Muito interessante. Esse Marte, ele tá com um ótimo aspecto a Netuno, então a parte de criar vai estar muito boa. O espiritual mandando muita mensagem, então para quem está no processo de autoconhecimento, despertar de consciência, vai ser ótimo, porque a gente vai receber muitos insights, tá? Esse Marte, ele vai estar em oposição a Plutão. Então, pode ser aqui que a gente passe por momentos que a gente vai ter que ter a diplomacia que está no ascendente, porque a tendência é a gente ficar um pouco irritado com algumas situações, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em ser levado ali por situações do coletivo, né? Por exemplo, algum surto coletivo ali de ira, de raiva, você se envolver naquela energia e você acabar perdendo, né, a razão. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, tá? Porque vai ficar nítido em alguns momentos o desequilíbrio de um grupo. E se você não tiver uma certa maturidade, você acaba entrando nessa frequência. E lembrando que Leão tem a questão de fugir um pouco desse lado pesado da vida, né? Então tem que observar isso, tá? Observa isso, uma questão do abuso de poder, de como vocês vão reagir diante de um grupo tentando manipular alguma coisa, tá? Então prestem atenção nisso. A gente tem Júpiter, que é um planeta social que fala que é o dedo de Deus em Gêmeos, na casa 8. Assim, ó, o espiritual vai estar apontando muito para o lado emocional nosso, né? A casa 8 é a casa da sombra, mas é uma casa muito espiritual, né? Ela é uma casa assim que a gente acaba tendo as grandes transformações ali. Então, Júpiter em Gêmeos está falando que o dom que a gente vai receber esse ano é o dom ligado às parcerias, à comunicação, como falar com os nossos mortos, né? Como falar com a história, com o passado. Então vai ser muito interessante esse ano em relação ao que a gente vai criar em dupla, tá? Em dupla mesmo, né? E o quanto a gente pode se aproximar de parentes, amigos, irmãos, tá? Tem muita energia assim. Tem muitos de nós que irá se conectar com irmãos de vidas passadas, tá? É isso. Bom, eu acredito que o recado principal, eu não vou ficar falando muito mais, porque realmente eu acho que eu falei o que tinha que falar lá naquela primeira parte. Mas uma coisa eles estão me mostrando aqui, que é muito importante a gente lembrar, eu vi algumas pessoas falando sobre a mudança dos nodos, né? Mas aqui nesse mapa inicial, a gente ainda está com o nodo norte em Áries e o nodo sul em Libra. Então, esse ano, a gente ainda tem a continuação da gente buscando o nosso caminho, tá? Achando o nosso sentido de vida espiritual na matéria. Então, aqui, pelos meus cálculos, o nó do norte, que é o sentido de vida, a cabeça do dragão, está em Áries, na casa 6. Casa 6 é a casa do servir, né, dos serviços, o que você contrata de serviço, o que você oferece, saúde, organização, dia a dia. Então, essa casa aqui, ela vai estar muito movimentada. A gente tem Netuno em Peixes e temos também o Vertex em Peixes e num grau anarético. Então, assim, o Vertex é o segundo ascendente.
Então a tendência é a gente estar bastante espiritualizados, mas também bastante cansados. É como se a gente estivesse ali com o copo meio cheio, sabe? Então eu acredito que é um ano bastante espiritual, bastante mesmo, muita coisa vai acontecer que a gente vai materializar, tá? Muita coisa. E o principal, a gente ainda continua nessa caminhada de confirmação do nosso caminho. Então, o nó do norte em Áries vem confirmando novamente em 2025, olha, esse é o seu caminho. Então, não tem dúvidas. E outra coisa, é um caminho individual, porque está na casa de Virgem, né, o eremita. Então, através do autoconhecimento, do foco em nós, a gente vai ter essa confirmação de você estar no caminho certo. Esse é o teu trabalho, esse é o seu dom, esse é o seu desenvolvimento, o que você veio desenvolver. E Quirón na casa 6, em Áries. Então aqui fala que continua uma certa fragilidade, principalmente para quem é do signo de Áries, né? Aqui também uma fragilidade ligada ao mental, mas é muito importante a gente entender que é um ano que o espiritual quer que a gente atinja essa sensibilidade, né? Essa energia materna no nosso caminho. É como se o espiritual trouxesse várias oportunidades aí da gente desenvolver esse emocional, desenvolver também habilidades que a gente traz de vidas passadas. Tem uma questão ligada à maternidade muito forte mesmo. É isso, gente. Sabe, não tem mais recados, não. Eu acredito que se tiver mais alguma coisa, eles vão pedir para que eu fale. O signo que vai estar de fundo nosso, a gente tem 8 pontos de signo cardinal em terra, é Capricórnio e Libra esse ano, tá? Então quem rege Libra é Vênus, quem rege Capricórnio, Saturno. E assim, ó, deixa eu ver aqui. Não tem aspectos de Saturno com Vênus, mas uma coisa eu vou dizer para vocês, uma coisa não, duas coisas. Quando a gente tem um bom aspecto de Vênus com Saturno, a gente tem excelentes colheitas, tá? E como a Vênus, ela vira em Aquário na casa 5, aqui é você expondo a sua criação para muitas pessoas, né? Para o coletivo. O coletivo vai saber o que você cria. Então, esse Saturno em Peixes, maravilhoso. Vocês vão conseguir aí, e Saturno na casa 5 também, vai conseguir materializar, né? É o que eu falo. Peixes pensa e Capricórnio cria. Só que a gente tem aqui Vênus em Aquário. E Saturno rege Aquário também. Então, quer dizer, a sua criação, ela vai ficar exposta para o coletivo. O que você pensa, o que você imagina vai ser exposto, o que estava oculto ali, né? O que você é capaz de criar, tá? É muito interessante, muito. Olha, esse ano vai ser um ano assim que vocês vão ver quem é quem, pelo que cria. O que a pessoa tem capacidade vai ser o que ela cria, o que ela gera. E se essa Vênus ela não tiver bem aspectada, o que vai acontecer? O que vai reger as pessoas é o medo. O medo. Então, a sua mente ela vai criar o que você teme. Porque aonde a gente tem Saturno, Saturno é um planeta que traz muito medo. Então ele vai falar assim, até que ponto você
é capaz de ter isso? Até que ponto você é capaz de criar isso? Como é uma casa, a casa 5, vou dar um exemplo. A mulher que quer ser mãe. Se ela tiver com essa Vênus em mau aspecto, ela vai se questionar muito se ela pode ser mãe ou se ela é uma boa mãe. Estou dando um exemplo. Então, Saturno aqui, se a pessoa ela tem um bom posicionamento de Vênus com Saturno em peixes ali, vai ser muito bacana, porque o que ela materializar vai ser coisas grandes. Agora, se não tiver, ela vai materializar os medos dela. Então, vamos dar exemplo. Se ela tem medo de perseguição, ela vai ser perseguida o ano inteiro, tá? A sua mente, o que tiver na sua cachola, na sua parte criativa, é o que você vai criar. Entende? Porque Saturno em peixes ali vai materializar o que está na sua psique. Então se preparem, porque a gente vai ver o que as pessoas são, o que tem na psique das pessoas, tá? Então vai ser um ano muito interessante, porque vai ser exposto ali quem você realmente é no social, no coletivo, tá? E a gente tendo essa energia de Libra e Capricórnio muito forte, só para vocês entenderem, Capricórnio é a estrutura social que eu já falei. Peixes cria, peixes imagina, Capricórnio constrói a estrutura social. Como vai acontecer? Quem vai ser os delegados, juízes? Como que vai acontecer? Libra vem e faz a lei, tá? Constrói a lei, a parte de burocrática, tá? Coloca a ordem ali. E Touro constrói as paredes, entende? Então a gente tem esse tipo de formatação. Então, se esse ano vai ser a formatação da construção social, da família, do trabalho com Capricórnio, Libra vem trazendo as regras sociais para que haja um bom convívio, as etiquetas ali que precisa. Então vai ser um ano muito interessante, mas é um ano da gente aprender muito, né? A gente ter que se doutrinar, vai ser exigido muito da gente a nível de educação, né? E a gente tem tudo isso na casa 6, né? A casa da educação, casa 5, de como a gente aprende, como a gente cria, a nossa liberdade também. É um ano muito interessante. Para quem não gosta de movimento, para quem não gosta de aprender, não vai ser um ano bom, porque vai tirar todo mundo da zona de conforto. E, na verdade, vai jogar todos nós para uma realidade. E você vai ver o que você pode criar. É o que eu falo. A sua mente, você olha ao redor, aonde você está agora. Você se olha. Tudo que você está vendo é o que a sua mente pode criar. Tá? O universo é mental, tudo é mental. Certo? Tudo é mental. Então, o que você olha ao seu redor é o que a sua mente está podendo criar. Então, isso vai ser um choque para muitos, porque quem vai criar doença, vai chegar a doença, quem vai criar desemprego ou não, quem vai criar abundância, amor, tudo dentro de você. Então, uma pessoa falou assim, fala mais da Vênus em peixes, que é a minha Vênus. A Vênus em peixes, ela é do amor incondicional. Por isso que eu tenho essa empatia com vocês, né? Por isso que eu tenho empatia com quem já me machucou. Porque eu sei como o ser humano funciona. Então, se eu sei que eu posso machucar você um dia, por que eu não vou perdoar o dia que você me machucar? E eu tenho um nível de profundidade a nível emocional que eu entendo que uma pessoa ela só machuca a outra porque ela, de certa maneira, ela foi machucada. Então, cada um só dá o que tem. Tá? Por isso que eu acredito na justiça. A justiça, ela traz um modo de você se regenerar diante da sociedade. Né? Por isso que existe a justiça de Libra, que é a justiça dos homens.
Então, você dá o direito da pessoa ser reinserida no convívio social depois dela cometer um crime. Então, ela vai ser punida, ela vai ser reeducada ali. É claro que o nosso sistema tem falhas, mas a justiça foi criada para isso, para punir, dar oportunidade daquela pessoa ser reinserida na sociedade, desde que o que ela fez tenha essa possibilidade na justiça. Então é muito profundo, né? Essa Vênus é uma Vênus que ela vive isolada, é normal isso, por isso que eu trabalho, e a minha Vênus está na casa 6, então eu trabalho em isolamento mesmo, é normal, ela já está bem aspectada ali, e ela está em exaltação em peixes, e a minha vida é criar. Eu hoje estou desenvolvendo o meu dom porque eu me encontrei. Eu posso criar, eu posso pintar, eu posso cantar. É isso que a Vênus quer. Em peixes, ela quer o lúdico. E se eu não conseguir o lúdico no amor romântico, eu crio isso. Então eu vou escrever, eu vou fazer um filme, eu vou fazer alguma coisa que essa Vênus ela vai estar se sentindo realizada. Então você se conhecer é para isso, né? Até quando eu não me conhecia, eu procurava isso nos braços das pessoas, né? Eu imaginava isso no outro, nos filmes. E hoje, graças a Deus, eu vou poder criar, eu crio isso, de certa maneira, tá? Isso traz uma satisfação muito grande, ok? Então é por isso que é importante vocês investirem no autoconhecimento, para que vocês saibam quem vocês são e as necessidades. Não é o que o social fala. O social fala que eu sou uma pessoa estranha. Que eu, como assim, uma pessoa de 37 anos socado em casa. Mas eu sou assim, né? Devota ao religioso, ao espiritual, à história. Então é isso, gente, é vocês se acharem, se encontrarem. E é através do autoconhecimento mesmo, não tem outra saída. Tá bom? Aí é quem está disposto a essa pena, tá? Que é uma pena que é bem aproveitada, tá bom? Então é isso, ó. Tenha um ótimo 2025 e eu vou voltar para fazer do alinhamento dos planetas, que vai ter, né? Se eu não me engano, 5 planetas que mudam de signo. Esse ano eles vão ter um alinhamento também que vai ser como se fosse uma fenda no tempo. A gente vai poder dar um salto quântico. E a gente tem também o ano novo, né? Assim que o Sol entrar em Áries. Eu vou fazer também, mas vou esperar o momento certo. Não sei se essa semana, se é a semana que vem, não sei. Aí o espiritual que vai ver, tá? Outra coisa, eu vou aproveitar esse vídeo para responder. Nem sei se é responder porque a pessoa me mandou. E daí eu fiz um vídeo, mas excluí o vídeo e a pessoa acabou falando que entendeu o vídeo que ela me enviou. Me enviou falando sobre um podcast que atende essas pessoas da área do espiritual, da parte holística, pseudociências aí. E ela me mandou a pessoa falando sobre Arcanjo Miguel. E assim, eu já tinha recebido aquele vídeo na minha For You e eu escutei um pouquinho e rolei para cima. Eu já falei diversas vezes aqui que eu não consigo seguir ninguém. Porque eu tenho uma percepção do mundo assim diferente, né? Da maioria das pessoas. Então eu não consigo seguir ninguém. E pelo que eu entendi, nesse vídeo é falado que Arcanjo Miguel é uma criação, tal. E legal. O que eu vejo assim? Todas as pessoas que buscam uma verdade absoluta, elas acabam se tornando céticas. Por quê? Você começa a buscar o que é verdade e o que é mentira.
E eu já falei que verdades, não existe verdades absolutas. Dentro da minha visão, existem pontos de vista diferentes. E assim, tá tudo certo. Dentro desse mundo que a gente vive espiritual, você precisa acreditar no que você acredita. É isso que eu falo. Escolhe uma vertente e vá, segue ela. Se você quer virar um pesquisador, aí você pega um pouquinho de cada vertente, vai se aprofundando, aí você escreve um livro, você vira um pesquisador sobre as coisas. E você tem que ter um olhar, tentar, né? Ter um olhar mais distanciado da sua opinião. Você vai passar dados. Quando as pessoas me mandam, que nem essa moça mandou para mim, o que você acha sobre isso? Eu realmente, eu não tenho o que achar. Dentro da minha experiência de vida, Arcanjo Miguel, estou aqui diante de uma estátua que eu tenho dele. Para mim, meu filho chama Luiz Miguel, tá? Então, para mim, é uma divindade, que seja, o que eu criei na minha mente me traz coisas boas. Se é real, se não é real, se é um demônio, se é Deus, eu não quero saber. Sabe assim? Eu não tenho essas preocupações. Eu não quero colocar o que é verdade, o que é mentira. Eu não quero rotular ninguém, nada. Eu não tenho essas necessidades, né? Agora, se você tem essas necessidades, você tem que buscar, você tem que ir pesquisar, ir atrás. E se você é o tipo de pessoa que quer convencer o outro, você vai atrás. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu já falei aqui que uma vez um podcast me chamou de uns meninos para falar sobre espiritualidade. E eu pedi um tempo para pensar e eu lembro que um dos meninos falou assim, ó, só que tem uma pessoa aqui na nossa produção que é cética. Então você vai ter que convencer essa pessoa de que o espiritual existe. Partindo daí, eu decidi não ir. Por quê? Porque eu não quero convencer ninguém. A fé, ela é um dom. Ou você tem ou você não tem. Então eu não sou esse tipo de pessoa que eu vou lá na casa do outro para tentar convencer. Não, meu canal tá aqui, entra quem quiser, né? Acredita quem quiser. E se fazer sentido para você mudar a sua vida, mudar a sua realidade, é maravilhoso. A espiritualidade muda a minha realidade todo dia que eu acordo. Eu sou um milagre, né? A minha vida é um milagre. Então, podem achar vários tipos de explicação para o que eu sou, mas eu prefiro ver o espiritual em tudo que eu faço. Então, é uma questão de crença, de você crer em algo, tá? Você crer, você confiar, acreditar, você olhar e falar, isso faz sentido para mim. Então, se o fulano acha que Arcanjo Miguel é uma pessoa, ou é uma criação da nossa mente, que Deus não importa o que os outros acham, é o que você acha. Você tem que ter autonomia para bancar o que você é e não ficar buscando o certo e errado. Vocês entendem? Então, para mim, não me interessa se a pessoa fala assim que o fulano de tal é aquilo. Eu quero comprovar com meus olhos, sabe assim? Eu quero ver diante do que eu acredito, do que eu presenciei, as minhas verdades e seguir o que é meu. Eu não estou aqui para convencer ninguém, eu estou para contar a minha história, meu campo de visão sobre as coisas. E para quem fazer sentido, a gente tem uma troca. Ninguém precisa ficar convencido de nada e eu não preciso brigar com ninguém. Então, quando fizeram esse convite, eu não aceitei. Aí eles chamaram outra pessoa que ficou lá debatendo. Não, porque Deus é isso, porque... Você acha que eu ia sair da minha casa para fazer isso? Não, não é minha energia. E tudo bem para quem é, só que não é a minha, né?
Então eu vim falar o que mudou para mim, o que fez sentido para mim. Se fizer sentido para você, beleza. Eu quero ver você feliz, realizado, sabe? Porque somos todos um. E é isso, né? A gente precisa achar um meio de transcender o que o outro impõe para você. Então eu gosto de usar essa narrativa para vocês entenderem. Uma mãe preta, nova, com um filho de 20 anos, uma filha de 13, estou aqui. Ninguém é usuário de droga, ninguém está se prostituindo. Então são coisas que tá fora da estatística. Tá fora. Então isso já é um milagre, isso já transcende o que a matéria fala. Então é isso. Para mim faz total sentido Arcanjo Miguel e a milícia celeste dele. Se você acha que é outra coisa, aí o problema é seu, tá bom? Então é isso. Sou uma pessoa de bem, não mato ninguém, quero todo mundo feliz, todo mundo bem, pago os meus impostos, então não estou agredindo ninguém, ok? Então é isso que a gente tem que ver. Se você tem uma crença que está agredindo o outro, para, porque não está legal. Ok? Então é isso, gente. Um beijo no coração, se cuidem e até a próxima. Não esqueçam do like. Para quem quiser fazer um mapa desse ano, entre em contato. Eu faço o mapa para vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.